E hoje a gente está aqui, eu tô tão feliz que deu certo, né, Fê? Nossa, eu tô muito feliz, Rê. Você não tem ideia de como que eu tô feliz. Já tô me sentindo em casa aqui, bem gostoso. Ai, deve se sentir mesmo, porque aqui a gente fala que é a casa mesmo, a ideia é que a pessoa se sinta bem e hoje nós vamos contar a sua história linda, que quando nós fizemos o nosso curso juntas, nós fizemos algumas práticas e a gente teve a oportunidade de fazer essa troca. Eu conheci a história da Fê e é uma história tão linda. A Fê, além de ser uma mulher linda, ela tem uma história de, assim, de superação, de garra, de força feminina e que eu me encantei. E lá no curso eu falei assim, eu preciso trazer a Fê no podcast e as pessoas precisam conhecer essa história de vida dela. E aí, Fê, para começar o nosso bate-papo, eu ia falar para você contar um pouquinho da sua história, como que as terapias entraram na sua vida. Ah, Rê, primeiro assim, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Tô muito feliz mesmo. Cumprimentar também todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois. E dizer que é um prazer imenso estar aqui. E assim, a terapia, ela entrou na minha vida de uma forma, por uma necessidade mesmo de autoconhecimento. Porque eu venho de uma vida onde eu tive que sempre exercitar muito a heroína, né? Muitos desafios. Então, assim, nasci na roça. Aos 7 anos de idade eu já cozinhava, já ia para a roça. Aos 13 anos de idade eu saí de casa, da casa dos meus pais, para morar na cidade, para estudar. Mas para estudar eu precisava trabalhar, porque eles não tinham condição de me manter. Então, para isso, eu fui trabalhar em casa de família aos 13 anos. Larguei toda a minha família, né? 6 irmãos, meu pai e minha mãe. Então, assim, não foi fácil sair desse convívio. Tudo isso vai gerando, a gente sabe, memórias, traumas, tudo aquilo que a gente, né, foi superando ao longo da vida, mas lá no fundo ficou alguma coisa. Então, eu fui caminhando nessa caminhada aí, fiquei uns 5 anos trabalhando como empregada doméstica. Aí, depois, aos 17 anos, isso no interior da Bahia, eu resolvi vir para São Paulo. E aí vir para São Paulo foi um grande desafio, né? Porque eu estava saindo de uma cidade micro e vindo para uma capital como São Paulo, que é a maior cidade do país, né? Desde Você naquela veio época já sozinha, era. Fê? Eu vim com uma tia, né? Vim com uma tia, mas foi muito desafiador, então, quando eu cheguei, né? Então, assim, cheguei em São Paulo, foi bastante difícil, mas eu sempre tive uma facilidade de adaptação. Que isso hoje a gente sabe, né, pela numerologia, explica porque eu nasci um dia 23, então eu tenho 5. Então eu me adapto fácil às coisas. Acho que depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Oh, vamos! Então as pessoas vão entender o que está acontecendo. E aí, com essa minha facilidade, foi muito difícil no começo em São Paulo. Então, assim, eu chorava todos os dias, eu tinha vontade de voltar para casa, mas eu sabia que eu tinha que ficar aqui, né? E aí, com tudo isso, chegou um momento que eu percebi que o concurso público seria a minha forma de mudar de vida. Porque eu precisava mudar a minha vida, eu queria ajudar minha família. E aí foi quando eu prestei o meu primeiro concurso público, né? Eu já, na época, eu trabalhava numa loja, tinha terminado o 2º grau, e foi aquele momento do chega. Chega que eu não quero mais ter essa vida de escassez, viver assim, contando moeda, né? Trabalhando para pagar a conta mesmo, para sobrevivência, bem aquela base da pirâmide de Maslow ali, sabe? Necessidades básicas. E passando muita dificuldade. Então eu falei, gente, eu preciso mudar a minha vida. Aí eu fui lá, prestei um concurso para quê? Segurança do metrô de São Paulo. Olha, que interessante. Aos 23 anos eu entrei na segurança do metrô de São Paulo. E ali eu tive uma mudança de vida assim absurda, sabe? Mudou completamente. Para você ter ideia, eu morava no bairro, trabalhava nesse bairro. E aí, de repente, eu estava atravessando a cidade, andando de metrô, que eu não era acostumada, conhecendo muita coisa, assim. E tudo isso foi me trazendo, né, várias memórias. Eu fui crescendo muito, sempre desbravando, sempre querendo mais, sempre querendo mudar de vida. E essa questão da segurança, ela já veio dentro de você ou foi uma oportunidade que você viu? Na verdade, Rê, foi a necessidade. Ah, Porque quando a gente comprava um jornal, né, do concurso.
Aí era o único concurso que não precisava ter experiência em carteira. Ah, entendi. Todos os outros cargos precisavam ter experiência. Eu falei, não, mas eu preciso mudar de vida. Aí eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou ser segurança se quando eu vejo uma briga eu saio correndo da briga? Então, isso que eu fiquei pensando, porque não é um trabalho fácil. Não. Não é um trabalho simples, assim. E aí você começa a trabalhar direto, né, nesse papel. Foi um desafio gigante, assim, sabe? E aí eu me lembro que quando eu fui pra... E foi tudo assim, então... Eu acho que eu sempre fui muito guiada por Deus, pela minha intuição, sabe? Porque eu fui fazendo o concurso, tinha várias fases. E eu não sabia nada do que era cada fase. Primeira vez que eu fui lá fazer a dinâmica em grupo, lá, o teste lá psicotécnico, eu não sabia o que era. E eu fui pra lá, e chegou lá, tinha uma dinâmica. E aí eu lembro que me perguntaram assim, mas e se acontecer uma situação assim assado, o que você vai fazer? Aí eu fiquei assim parada, né? Tipo, meu Deus do céu. Se aí fosse eu, corria, Fê. Aí eu falei, gente, hoje, sinceramente, eu não sei o que eu faria. Mas eu acredito que a empresa vai me dar um treinamento e no momento certo eu vou saber o que fazer. Então, assim, eu sempre tive um pensamento muito rápido. Então, eu sempre, sabe, veio assim, meu Deus, me ajuda. O que que eu falo agora? O que que eu faço agora, sabe? Você tinha a resposta rápida que a vida dá, né, Fê? Exato. Porque quando você passa por muita superação, muita necessidade, querendo ou não, a gente começa a ter uma perspicácia, uma forma de ver a vida, tem que reagir mais rápido, né? Exatamente. A necessidade. A necessidade. A necessidade. E depois, quando eu voltei lá atrás, eu olhei aquela dinâmica em grupo, eu fiz tudo certinho, do jeito que era para fazer mesmo. Só que eu nem sabia o que era aquilo, sabe? Eu nunca tinha participado de nada parecido. Mas eu sempre fui muito observadora. Então, eu chego, olho muito ali o geral e tal, vou observando e vendo onde que eu vou entrar, né? Eu sempre sou assim. E antigamente eu era mais reservada. Hoje eu sou, né, falo bastante, faço vídeo e tal, mas antigamente eu era mais reservada. Então, eu chego, fico observando, acho que é por aqui. Então, assim, acabou dando certo. E eu fui trabalhar. E eu lembro que a primeira abordagem que eu fiz no metrô era de uma pessoa que estava fumando na estação. Ai, mas foi tão difícil. Nossa. Porque quando eu cheguei, que eu fui falar para a pessoa que não podia fumar ali, ele falou, por que não? Aí eu fiquei assim, sabe, tremendo, e eu estava em treinamento. E eu tinha muito medo de ser reprovada, né? Mas eu fui fazendo ali, era até assim, não era uma coisa tão natural para mim. Porque eu era, assim, aquela menina meio delicada e tal, Eu ia falar né? isso agora, Fê. É engraçado porque, assim, são atividades que você tem que ter essa força, Sim. mas eu vejo você com tanta docilidade, aquela mulher feminina. Então, é uma contradição, não é? É um trabalho interno grandioso. Ali eu vesti uma máscara, porque eu precisava. Era pela necessidade. Porque não era só eu tinha toda a minha família lá atrás. Eu sempre me coloquei como filha mais velha. Hoje eu sei que não, que eu tenho uma irmã que ela morreu na hora que nasceu, mas eu fiquei ali no lugar da mais velha e eu assumi essa responsabilidade de querer ajudar a minha família a mudar de vida, porque eu não queria repetir o sofrimento que os meus pais viviam para criar, né, os 7 filhos e tal. E eles estavam lá ainda precisando que eu melhorasse de vida aqui para ajudá-los lá, sabe? Então veio essa necessidade. E aí eu fui me adaptando e me apaixonei pela segurança pública. Comecei a gostar daquilo. Com muito pouco tempo, menos de 3 anos, eu já estava participando de processo seletivo para ser promovida, sabe? Então, assim, eu sempre peguei as coisas muito rápido, assim. Então, sempre aprendi tudo muito rápido. E foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E aquilo me plantou a semente para querer crescer na área da segurança pública. Porque eu falei, não, agora eu achei o que é que eu gosto, Achei né? um caminho. Porque antes eu tinha pensado em ser aeromoça, tinha pensado em várias coisas. Que com a beleza que você tem, daria muito certo também. Eu achava linda aquelas moças de Não uniforme, né? Assim, nem tinha visto pessoalmente, porque eu nunca tinha andado de avião. Mas na TV, aí tinha aqueles encartes dos cursos, assim, de aeromoça. E eu ficava apaixonada, né? Eu queria ser assim, queria crescer. Eu queria crescer, era isso. E já sabia que a educação, que o conhecimento era esse caminho, sabe? Para eu crescer. E aí, então, assim,
Falei, PRF ou PF, é isso que eu quero. E aí, quando eu terminei a faculdade, né? Fê, só traduz pra Sim. gente. PRF, Polícia... Rodoviária Federal. tá. É verdade, esqueço, gente. Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Federal. Falei, isso é o topo da segurança pública, né? Das carreiras policiais, então é para lá que eu vou. Não me formei em Direito, eu me formei em Turismo. Então, não tinha como eu fazer um delegado, promotor, juiz. Então, assim... Não, para mim vai ser isso aqui, né? E aí, eu entrei na... Quando eu terminei a faculdade, surgiu o concurso da PRF. 2 meses tinha para estudar, né? Era o prazo do edital. Fê, tudo muito casadinho, Tudo. né? Tudo muito certinho. O Rê, aquela coisa assim, né? Que a gente sabe que quando a gente inicia um movimento... Tudo vai acontecendo, né? Aquela coisa que às vezes a gente fala, o universo conspira, né? Coloca o pé, que Deus coloca a ponte. E é bem desse jeito mesmo. Então, assim, eu vinha na minha cabeça, né? Princípio da mentalização ali, do Caibalho. E ali é isso que eu quero. Eu começava um movimento interno e externo. Porque sempre é interno e externo, né? Exato. A gente pensa e age, planeja e age, né? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, assim, ia fazendo, quando eu terminei, apareceu esse concurso. Olha. E esse concurso, ele tinha surgido um ano antes, mais ou menos. E eu não tinha me inscrito. Porque na época eu tinha um namorado, eu era muito apaixonada por ele. E aí eu falei, se eu passar, eu não vou querer ir embora, porque tinha que morar lá no Mato Grosso ou no Pará. Falei, ele não vai querer ir comigo, porque ele tem o trabalho dele, tem a vida dele aqui, e eu não vou querer ir sem ele, porque eu era muito apaixonada. E aí, esse concurso foi suspenso. Aí, quando suspendeu o concurso, nesse meio tempo, e na época também dessa primeira inscrição, eu estava fazendo TCC e tal, a vida estava uma loucura, assim. Aí, quando esse concurso foi suspenso, o que aconteceu? Eu terminei o namoro e terminei a faculdade. Aí apareceu de novo, aí eu falei, oportunidade não bate na nossa porta 2 vezes. Era um sonho, sabe? E muito convicta do que eu queria, não caí de paraquedas. E aí, quando foi em abril de 2010, eu estava tomando posse na Polícia Rodoviária Federal. Olha isso.